Todo mundo encontrou? Amém. Igreja, esse texto aqui é um texto muito conhecido. Eu já preguei ele outras vezes, mas a palavra do Senhor, ela se renova. Paulo, quando estava escrevendo aqui aos Romanos, os primeiros capítulos, do 1 a 11, ele dá uma lição teológica, né, sobre a conversão, sobre uma vida com Deus. E agora, do 12 em diante, ele começa a dar exemplos práticos. Então ele mostra como praticar a teologia que ele ensinou. Então, da agora para frente, é a prática da palavra que ele está ensinando. Amém? Então ele já inicia dizendo assim, ó: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. O que Paulo está nos ensinando? Que o culto de agora em diante, depois que Jesus veio, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz e nos deu vida, o culto não é mais uma reunião. O culto agora é a nossa vida. Amém? O santo do santo não é mais aonde fica a arca. O santo do santo é o nosso coração. Amém? Então é o lugar do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo habita? Dentro de nós. Então Paulo já inicia dizendo o seguinte: de agora em diante não é mais só ficar com cerimonial. De agora em diante é a vida como culto. Assim como o irmão Pedro, né, falou: ó, eu vou lá trabalhar, mas eu quero que o meu procedimento enalteça o nome de Deus. Eles percebam que há uma diferença. Ou seja, eu vou estar lá trabalhando e a minha vida vai estar cultuando a Deus. E é isso que a gente sempre tem falado, gente. O culto não é mais dentro da igreja. O culto agora somos nós. E é isso que Paulo está dizendo. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso... O que está escrito aí? O vosso corpo. Mas vocês estão meio estáticos hoje? O que está acontecendo? Vamos de novo? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que apresenteis o que, igreja? O vosso corpo. Está difícil? Vocês estão dormindo? Vocês não querem que eu mando levantar e rodar para acordar, não, né? Cutuca o irmão que está do lado aí. Fala para ele: para, gente. Vamos vir acordar para a igreja. Deus me livre. Lendo Bíblia, ninguém está, pelo jeito. Tem esse versículo aí, mas sim para inventar. Só devia saber de cor. Vou contar uma história. Vocês gostam de história, né? Tinha um pastor em uma cidade grande. E esse pastor, ele foi transferido para essa igreja. Era uma igreja boa, uma igreja grande. E ele começou a pregar. E ele gostava daquele texto de João 3,16. E ele começou a pregar João 3,16. E ele pregou no primeiro domingo, no segundo domingo, no terceiro domingo. Ele passou 8 meses pregando João 3,16. O povo ficou revoltado. Falou: não, nossa igreja é uma igreja apta, uma igreja, né, bem estruturada. Esse pastor não prega outra coisa. Vamos reclamar na sede. Fizeram aquele motim, né, que a gente já conhece. Foram lá na sede. Falaram: pastor, você enviou para nós lá, Deus o livre. Ele está pegando João 3,16, já faz 8 meses. O homem não muda o texto, não muda as coisas. Aí o presbitério da igreja se reuniu: como não é possível, vamos lá ver o que está acontecendo, né? Foram até a igreja, já levaram até um pastor novo para substituir aquele. Chamaram o pastor para conversar junto com a congregação e falou assim: pastor, chegou uma denúncia lá para nós que o senhor faz 8 meses que está pregando João 3,16. Aí nós trouxemos outro pastor aqui que, se isso for verdade, já vai substituir o senhor, porque não faz sentido isso. E o pastor falou assim: realmente eu estou pregando João 3,16 para muito tempo. Eu aceito, né, o que vocês estão dizendo, aceito a substituição, eu só queria fazer uma coisa antes. Aí disse: o que você gostaria de fazer? Ele falou assim: irmão, o que diz em João 3,16?
Não sei, pastor, não sei. Aí eu falei assim, por isso que eu estou pregando faz 8 meses. Até agora eles não entenderam ainda. Então está mais ou menos igual aqui. Eu vou ter que começar a ficar pregando o mesmo texto 1 ano. Aí nós vai. É uma vergonha. Eu vou lá e tiro o morrando que chega drogado, louco de pedras, e sabe, babando, e acompanha o raciocínio. E nós estamos dormindo. Eu estou falando uma coisa, estou falando outra, tem um texto aqui, não tem nem desculpa, é só ler, ué. Vamos agora de novo para ficar bonitinho? Vamos para lá, vamos. Aleluia. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso, que bonitinho, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Ai, que bonitinho, não é? Olha que legal. A igreja é o seguinte, algumas traduções diz aí, e é o vosso culto racional, não é isso? Só que no texto original, a palavra aí, no grego, é lógicos, que dá a entender o seguinte, um culto espiritual e autêntico. Então, nós precisamos cultuar a Deus de que forma? Espiritualmente, o que é espiritual? É para o Espírito. Amém? E o que é lógico? É de verdade. Amém? Então precisamos olhar o que é autêntico. É de verdade. Então nós precisamos cultuar a Deus de uma maneira espiritual e verdadeira. Amém? Quando a gente estiver cultuando a Deus, que isso seja feito em verdade. Amém. E isso é o que está faltando muito, igreja. As pessoas se reúnem, não sei para quê, porque espiritual não tem nada, a vontade não tem nada, a verdade não tem nada, não sei que tipo de culto é esse. Então a gente precisa de ter o quê? Uma transformação na nossa mente, que é o que a gente vai ver agora no versículo 2. Vamos lá? Então Paulo já iniciou, 2 coisas ele falou no início. Primeiro, o culto é com a vida. Segundo, o culto tem que ser espiritual e verdadeiro, lógico. Amém? O que ele está dizendo com isso? Não é um culto de sentimento, não. Faz a pessoa vem para o culto, aí não senti nada. Por que não sentiu? Porque está faltando Deus na sua vida. É isso aí, porque Deus não está lá de fora, está do lado de dentro. Então se está faltando Deus, está faltando Deus aonde? Nas paredes? Não, está faltando Deus no seu coração. Então o problema não é do lado de fora, o problema é do lado de dentro. Tem como resolver? Só você. Ah, eu me arrepiei. Que legal, todo mundo se arrepia na festa do peão. Deus está lá? Todo mundo se arrepia no show do mundo. Deus está lá? Ah, que legal. Nossa, que emocionante. Saí edificado. Por quê? Porque tem fumaça, porque estava tudo escuro e nós louvamos e chorando. Grande coisa. Grande coisa. Ai, eu senti a presença de Deus. Por que você sentiu? Ai, nossa, me deu um choro. Isso é problema emocional, isso não é presença de Deus, não. Fraqueza emocional. Aí escurece um pouquinho, toca um louvor que as frequências da música tendem a mexer com o nosso emocional, aí dispara a chorar e fala que é a presença de Deus. Sai lá fora, está igual o Filipe falou, bebendo, fumando, se prostituindo, fazendo tudo de errado. Que presença é essa? Uma brincadeira, né? Vamos agora nos consagrar. Vamos nos consagrar onde? Lá na Praia Grande. Ah, vai ser consagrado, pelo amor de Deus, gente. Consagração agora é ir para a praia? Consagração agora é ir para rancho? Consagração agora é ir para clube? Não, vamos se consagrar em jejum e oração. O que é consagração? Se separar para Deus. Aí eu vou me consagrar no mundo? Deus me livre. E é isso que está acontecendo. Hoje em dia não podem dar um gancho mais na igreja. Antigamente os crentes tinham vergonha. Aí quando eles levavam um gancho, ficavam suspensos das suas obrigações no culto, era uma vergonha, né? Eles falavam, cara, no banco, era uma vergonha. Hoje em dia se dá um gancho para aproveitar para tirar férias. Para aproveitar que não tem culto, que eu não estou fazendo nada mesmo. Vou dar uma viajada, que depois parecer a cabeça. Se brincar até desvia, se dá um gancho, porque o som da igreja nem pode.
Você tem que fazer o contrário. Quanto mais ruim, mais serviço. Porque senão você afasta os caminhos do Senhor. É assim, por isso que está o altar cheio de gente que não tem Deus. É para isso, os pastores, coitado, fica entre a cruz e a espada. Porque se o pastor for disciplinar, perde o crente. Então tem que deixar lá, colocar numa vida terrível e só piorando, porque vai zombar de Deus, e a palavra de Deus diz que diz Deus não se zomba, então só vai piorando, a justiça de Deus vem sobre a vida vai ficando toda arrebentada, e a pessoa achando que está tudo normal, brincando com Deus. Isso é o oposto de um culto lógico, isso é o oposto de um culto espiritual e verdadeiro. Isso é uma brincadeira com Deus, e Deus não gosta de brincadeira. Amém? Então o que a gente precisa? Compreender. A minha vida é um culto. Eu vim na igreja, eu só venho para me alimentar, me fortalecer e passar o que eu aprendi lá fora, colocar em prática. Digamos que funciona assim: do capítulo 1 ao 11 é a teologia, é o que eu aprendo na igreja, e do 12 para frente eu pratico, é o que eu faço lá fora. Basicamente isso, né? Vamos continuar? Olha que interessante. Parece que a igreja está muito quieta. Você já devia estar dando glória à igreja. Aleluia. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. O bom da vontade de Deus, igreja, é o quê? É que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Você viu o Pedro falando, né? O Pedro queria um serviço e Deus tinha outro melhor, né? Então, sempre o que Deus tem é melhor do que o que a gente quer, mas a gente sempre insiste em fazer o que a gente quer. Então é um caso um pouco complicado, porque quando a gente quer, a gente faz. Pode ser o que for. Igreja, se a pessoa quiser destruir a vida, ela consegue? Consegue. Quando quer, nada impede, né? Os jovens, por exemplo, quando o jovem começa a se desviar do caminho, nada impede o jovem de ir para o buraco. Ele faz questão de ir para o buraco e ele vai. E a gente que já está mais zeradinho, do mesmo jeito, está lá cilado. Já falei isso 500 vezes. Arapuca prontinha, rapaz, vai entregar a sua vida para o mundo. Que isso, querido? Faz isso não. Entrega não. Não seja escravo do mundo, não. Às vezes a gente entrega a nossa vida para o mundo e a gente vira escravo, não é? Será, pastor? Vira escravo, coitado. Vira uma escravidão em busca de coisas. Deus me livre. Eu quero um carro bom. Deus me deu. Eu acho legal quando o crente fala que Deus me deu o carro. Eu falo, deu, querido? Deu. Tem carnê? Tem. Sem prestação para pagar. Mas Deus te deu um carro sem prestação para pagar? Não é possível que Deus fez uma coisa dessa. Será que Ele fez isso mesmo? Não, certeza, pastor. Mas em que momento que Deus fez isso? No momento em que eu mandei o CPF e passou. Gente, o cristão ter um nome limpo não é mais do que obrigação. Você vai mandar seu CPF e está limpo, você está trabalhando, vai aprovar. O que Deus tem a ver com isso? Nada. Você só se esquece que você está empenhando a sua vida ali. Não entendi, pastor. Vou facilitar. Quando você compra alguma coisa, você tem 36 vezes, quantos anos são? Quantos são? 3 anos, é isso? Quer dizer que você está antecipando 3 anos da sua vida para aquela pessoa. Você vai ter que trabalhar 3 anos para ele, para pagar aquele bem. Como é que Deus te entregou isso? Te pôs como escravo? Se você ficar doente, o que acontece? Perde o bem. Parou de trabalhar, perde o bem. Vem o banco e toma. Então como é que Deus te deu isso? Então a pessoa tem que ter um pouquinho de sabedoria, inteligência. Não se amoldeis a esse mundo. Esse mundo é uma porcaria, igreja. Você compra um iPhone 16, ele faz 17 no mês seguinte. Você fica sempre correndo atrás do rabo. Não tem o que fazer. Você compra um carro híbrido hoje, amanhã sai o elétrico, com 380 cavalos. Aí você compra aquele, amanhã tem um 2 de duração de bateria. Então não tem como você seguir o padrão do mundo. Você vai ficar sempre correndo atrás, sempre devendo.
Se você tem um, você quer ter dois. Se você tem dois, você quer ter três. Se você tem uma coisa, você quer ter outra. Porque esse é o padrão do te escravizar. Você já pensou nisso? Estava pensando nisso esses dias. Começa a trabalhar, não para, dando livre. Você pega 8 horas de sono. Com 8 de trabalho, quanto é que deu? Quantas horas tem o dia? O que sobrou para você viver? Você percebeu? É de arrebentar. Aí você pega as 8 que você está trabalhando, então vai ter entrega para o malandro ainda, porque está pagando juros. Aí você 3 anos você pagando aquilo, cara, pelo amor de Deus, o pastor fala. E aí que a pessoa vai, e o pastor fala, e eu estou endividado. Faz 7 anos, já devia ter paquitado essas dívidas já, Deus me livre. 7 anos escutando que tem que evitar fazer dívida que não pode. E 7 anos do mesmo jeito. Uma dívida atrás da outra. Pode ficar quietinho, faz uma dívida. Vamos parar com isso, gente. Vamos dar um passo de cada vez. Dá um passo de fé. Então como é que você dá um passo de fé? Você ergue a perna e Deus coloca lá a escada. Aleluia. Agora tem gente que está pulando o vão do elevador. Deus me livre, vai cair lá embaixo. Para com isso. O que é o vão do elevador? É o buraco do elevador sem elevador. Tem que dar um passinho para lá. Então para, gente. Vamos começar a pensar. Sabe por quê? Enquanto é igual o meu amigo Carioca. Eu estava brincando com o Carioca, ele tem 2 fases. A do ouvir e a do põe em prática. Ele pula o planejamento. Ele não tem planejamento. Você fala para ele assim, ó, precisava arrancar aqueles vidros ali. A hora que você vira as costas, você está arrancando. Ele não perde tempo. Então, o planejamento ele é muito importante, é essencial. Uma coisa é a vontade, a outra é o plano. As pessoas pulam o plano. E tem plano que é bom, né? Se for um plano simples, uma coisa que você consegue resolver, é simples. Mas você faz uma dívida de 25 anos, gente. Você se amarrou. É 25 anos o plano. Você sabe o que é 25 anos? Quantos você tem cada dia? 14 anos. É o dobro da idade da padaria. Então você vê. É uma coisa. Olha quantos anos a gente já conhece o Luan. É o dobro disso. Então se você tiver um filho hoje, junto com essa dívida, agora que a dívida acabar, seu filho já casou e já vai embora. Você acha que isso é moleza? Aí a gente pensa? Pensa não. Pensa não. Por quê? Está aos moldes do mundo. Moldes do mundo. Né? O mundo faz, eu também faço. Porque o meu padrão é o padrão do mundo. E o que Paulo está ensinando? Queridão, o nosso padrão não é o do mundo. O nosso padrão é o de Deus. Então eu não vivo conforme o mundo. Eu vivo conforme o padrão do Senhor. E o padrão do Senhor está aqui. A palavra. Posso fazer uma besteira na minha vida? Vou ler aqui. Se você achar uma, vai lá, se arrependa, faz. Mas você não vai encontrar isso aqui. Amém? E eu já falei, vou repetir só mais uma vez. Presta atenção. Se você não pegar nada do que eu falei até hoje, pega só isso, mais nada. Toda vez que Deus quer punir a humanidade, o que ele faz com a humanidade? A maior punição de todas: deixar entregue as suas próprias vontades. Então presta atenção. Se Deus quiser te punir para arrebentar, Ele não precisa mandar cair um raio na sua cabeça. Ele não precisa mandar um demônio te acompanhar. É só deixar você fazer o que você quer. É só isso. Toda vez que a gente faz a nossa vontade, a gente se arrependa. E a gente tem uma disposição de fazer a nossa vontade. Gente do céu, eu fico vendo. Vamos fazer um propósito, né? Isso é uma promessa. Vou dar aqui, lá em Santos de pé. Deus mandou fazer isso? Não, Deus está dizendo assim: quero obediência e não sacrifício. Mas quem que quer ir para Santos de pé? A pessoa. Deus não pediu. Aí ele não leu a Bíblia e fala: agora vou me santificar. Vou dar aqui em Santos de pé. Chega lá todo arrebentado. Nas últimas. Aí o que ele faz quando chega na praia? Lá vai pedir. Já vamos fumar um cigarrinho também, que eu passei esse dia sem fumar. Para ver se não tem uma poeirinha para dar uma animada. Não adiantou nada. Sacrificou e não obedece. Então não muda nada. Porque esse é o padrão de quem, igreja? Do mundo. Não, versículo 2 ainda, viu? Não vos amoldeis ao sistema desse mundo,
mas sede transformados. Outra coisa interessante, essa palavra transformados é a mesma palavra que é usada quando fala da transfiguração de Jesus. Sabia? Você lembra lá no monte, quando eles estão juntos? Quando fala transformados aqui, é a mesma palavra usada para transfiguração lá. Ou seja, é uma transformação de semelhança em glória. Ou seja, é a gente, Jesus, quando ele mostrou essa transfiguração, ele estava mostrando que as suas raízes, ele era alguém do céu, ele era Deus. Então ele não era homem. A transfiguração foi ele mostrando as suas raízes. E a mudança, a transformação é justamente isso. É a gente mostrando as nossas raízes. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Amém? Então quando a gente se transforma, é para ficar semelhante a Deus. Por isso é a mesma palavra de transfiguração, a imagem, né? Eu até brinco lá com os meninos aqui, igual o Felipe veio aqui, eu brinco com ele, com os irmãos dele. Eles tinham cara de bravo, né? Cara de mal. Agora eles não conseguem mais, não tem cara de mal mais. Por quê? É transformado. O rosto fica transformado. Tem gente que você olha, parece um capeta, gente. O olho parece estar pegando fogo assim, gente, o que é isso? É a imagem do cão. Tem gente que é a imagem do cão. Você olha assim, gente, né? Aquela Jezabel vê a serpenteando, você fala, o cão ali. Agora não. Tem gente que você já olha e fala, nossa, que paz essa pessoa, né? Que feição agradável, né? A pessoa tem um ar agradável. Isso é a palavra que vai transformando. Amém? Vamos lá, versículo 2. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas. Então o que a gente precisa, igreja? Renovar a mente. Eu preciso buscar mais de Deus. Enquanto eu não sentir, para de sentir, gente. Mente não é para sentir. Sentimento está na onde? Na alma. Sentimento está na alma. A mente não é sentimento. Mente é racionalidade. Amém? Então o que precisa ser transformado é o sentimento? Não, é a mente. Porque o sentimento ele é muito variável. Não é verdade? Uma hora eu estou sentindo uma coisa, outra hora eu estou sentindo outra. Uma hora eu sinto que é isso, outra hora eu sinto que não é aquilo. Por que os crentes estão tudo perdidos? Porque eles ficam só no sentir. Nossa, eu senti que é isso que eu devo fazer. E quem mandou você sentir? Para de sentir. Eu senti que eu tenho que fazer visita. Eu senti isso. Não, meu Deus, a palavra de Deus não é feita de sentimento. Não, para de sentir. Começa a ler, raciocinar. Então, eu preciso fazer visita. Por quê? Porque a palavra de Deus manda a gente visitar. Não é porque eu senti. Na verdade, eu senti de ficar em casa sossegado. É isso que eu sinto. Você acha que eu acordo de manhã senti de ir lá pregar? Não, acordo. Ontem nós estávamos aqui, já era 1h da manhã. Hoje de manhã não deu certo, eu senti de ficar na cama dormindo. Estava com sono violento. Você acha que não? Senti que eu vou para a igreja por uma palavra. Não, senti que eu quero dormir. Mas aí o que manda é o sentimento? Não, é a razão. Eu senti que eu quero dormir, mas eu preciso pegar a palavra. Pronto, então, se eu for pelo meu sentimento, eu fico dormindo. Então, quando eu vou pela mente, eu levanto. Vocês estão entendendo? É assim que funciona. Agora, o crente não. O crente quer ser movido pelo sentimento e não pela razão, não pela mente. Aí ele fica desse jeito. Fica altos e baixos. Não, sentir que isso não está me edificando. Sentir aqui, sentir, para de sentir, gente. Sentimentalismo louco. Agora você já imaginou as mulheres sentindo? Que beleza que as mulheres sentiram. Vocês sabem disso, né? Mas os hormônios femininos são meio loucos, né? É uma oscilação violenta, né? Uma hora a mulher acorda bem, vai no banheiro e volta louca. Eu falo assim, cadê aquela que foi no banheiro? Normalzinho. Aí já volta louca, já dando, você já passa a passar, já volta com o café da manhã para te entregar. Que loucura é essa? Você já dando com o menino, liga a televisão, liga o rádio, faz não sei o que, você fala, que loucura é essa? E no final ela fala, não estou bem. Será? Aí você imagina uma mulher servir a Deus por sentimento. Acorda crente,
se arruma meia boca, vem para a igreja espiritual e volta demoniado. Se sente desse jeito. Se for no sentimento, cada hora está do jeito. É por isso que às vezes o esposo fala assim: você não tem de Deus não, hein? Seu procedimento não está. Você está com demônio no corpo. Mas não é porque está servindo a Deus com sentimento. Então eu preciso de entender, não é o sentimento, é a razão. A mente tem que dominar todo o meu ser. Então quando eu estou em casa, por que a mulher sabe? A mulher sábia é aquela que vive no sentimento? Não, a mulher sábia é a que vive fazendo o que tem que ser feito. Amém? Então, às vezes, o marido está merecendo o seu, um esculacho assim ali. Mas a mulher que tem a mente inteligente, o que ela vai fazer? Ela vai respeitar. Não que ela vai deixar de falar o que tem que falar, mas falar de uma forma respeitosa para o marido. A mulher que vai educar os filhos. A pessoa desequilibrada de todos os filhos, sentir que eu vou te dar uma surra hoje. E é o que mais acontece. Você vai lá dar uma surra na criança. Aí depois volta, vai. Eu livre, é muito sentimentalismo. Para com isso. Se a gente não tiver uma transformação da mente, como diz o texto, nunca vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que tem tanto crente sofrendo dentro da igreja? Eu estou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No sofrimento, você fala oi para a pessoa está com o cheio d'água. Você vai estar tudo bem, ela começa a chorar, você fala: bicho, deve estar ótimo a sua vida. Não, está de uma forma, você está podendo perguntar para os crentes se está tudo bem. Porque fala está tudo bem, gente, é uma forma educada. Você perguntar está tudo bem, a pessoa responde tudo bem. A intenção é essa. Mas está tudo bem, as coisas também estão levando, não sei o quê. 20 anos da igreja está levando ainda. Pelo amor de Deus, ela devia estar lá na frente. Você devia estar levando os outros, levando sua vida, não devia estar levando até o outro já. A mente não é transformada em sentimento. Eu senti que essa palavra foi para mim. Não, todas as palavras que você está ouvindo, sua mente está aqui, não está raciocinando. Então você não precisa sentir para você. Foi para você. Você acha que você não está aqui? Eu nem sei se eu estava no mundo. Pelo amor de Deus, que loucura que é essa? Vai estudar alienígena então aí. Tem gente estudando alienígena. Você sabe o que é os alienígenas, né? Vou falar para vocês. Alguém sabe? Pelo amor de Deus, para de ver alienígena. Esse negócio de alienígena não dá certo não. Esses bonequinhos verdes. Deus me livre. Vou nem falar para vocês como é que vê aquilo lá. Não pode. Amém? Vamos continuar aqui então? Para ver se a gente termina hoje. Versículo 3: porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. O que o texto está falando? Não se sinta melhor do que os outros, porque você não é. Amém? Então, tenha uma autoimagem equilibrada. Tem gente que tem imagem demais, né? Tem gente que se sente demais. Às vezes a pessoa tem a gente chama de autoestima, né? Não tem problema o feio se achar bonito, é até bom, porque para não ser traumatizado, isso é normal. Agora, a sua imagem, você achar que você é bom demais, isso é prejudicial, né? Tudo você sabe, tudo você sabe mais que os outros, tudo você é melhor que os outros, então você não aprende nada, porque você já sabe tudo, né? Tem crente que a gente chega na igreja e fala assim: Romanos capítulo 12. Aí o crente fala: isso aí já dominei esse texto, estou cansado de saber. Quem que ele vai falar que eu já não sei? Aí a pergunta é só uma: se sabe o que ele está praticando? É só um. Sei. Sabe o que está praticando? Que adianta você saber, né? Continua. Pois assim como um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma. Está falando da igreja aqui, viu, igreja? Assim também nós, embora somos muitos, somos um corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes
diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. O que o Paulo está explicando para a igreja? Existe um dom que foi, alguns dons a gente tem que buscar. A palavra de Deus ensina isso: buscar os melhores dons, buscar. Mas existe um dom que nos é dado de graça. Então todo crente tem pelo menos um dom. Para que serve esse dom? Para usar. De que forma? Servir. O dom que Deus nos dá é de servir. Não é um dom de autoajuda. Então, às vezes você tem um dom, mas você quer usar o seu dom para seu benefício. Só que o dom que Deus nos dá não é para benefício próprio, é para servir. Então, todo mundo tem um dom. E aí, a palavra vai continuar citando alguns dons. Olha só que interessante. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E cuidado com esse negócio de profetizar. Amém? A profecia está aqui. Isso é a profecia. Então, quando eu estou aqui proclamando a palavra, eu estou profetizando. Adivinhação, misticismo e loucura não cabe dentro da igreja. Amém? Não cabe. Aí vou falar um negócio para vocês. Estão denegrindo a imagem da igreja. Estava lá no carro do ônibus, chegou um jovenzinho e falou assim: você conhece aquela música The King, The Off, The Power, não sei o quê? Aí o cara do Rubens, daí eu conheci, ele falou assim: é do pastor Miguel. Ainda falou Miguel é sobrenome, né? Pastor Miguel, não sei o quê, o menininho falando. Aí o Pedro está lá, eu falei: aí começa o problema. Primeiro, não é pastor, e segundo, isso é loucura. Mas está denegrindo a imagem da igreja. Estão brincando de ser crente, brincando, e a igreja vai deixando. Porque é um povo que não tem uma mente transformada, não sabe o que é o culto e vive do sentimentalismo. Então sentiu, vai lá. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa está lá, com o filho nas drogas. Você imagina uma igreja com 100 pessoas. Alguém vai ter um filho que dá trabalho. Aí o profeta fala: estou vendo uma viatura. A mulher desmaia ali, deve ser o filho dela. E agora ela está tendo livramento. E o mais engraçado dos profetas é só livramento. O cara está fazendo tudo de errado. Esse dia eu estava vendo lá, que ele foi uma grande cara de pau que eu já vi. Ele falou assim: já veio 2 matar seu filho, mas Deus matou os 2 e agora vai libertar seu filho, ele vai ser pastor. Eu falei: o quê? Deus matou 2? O cara do filho deve estar fazendo tudo errado, está no crime? Nunca tinha visto falar isso na palavra de Deus, não. Primeira vez que eu vejo Deus matar 2 por causa do criminoso. Nunca vi falar. E a mulher se derramou em chorar, aquela coisa, porque está confundindo o dom de profecia. Então não confunda loucura com profecia. Só mais um alerta. Isso se chama vacinar a igreja. Então, quando vem um louco falando um monte de loucura da sua vida, fala: gente, menos. Principalmente adivinhar seu nome. Não é possível, você não sabe seu nome. Se você não souber, você me pergunta. Está com dificuldade de identificar? Fala: pastor, você sabe como é que eu te chamo? Se eu te conhecer, eu vou falar seu nome. Amém? Aí não precisa de ninguém adivinhar. Seu CPF fica no RG ou na sua carteira de habilitação. Né? Caso você esqueceu, alguém pode adivinhar seu CPF, ele está lá. Carteira de habilitação ou RG. Amém? Então não precisa de profecia para saber essas coisas. Claro? Vamos tocar? Então, o dom de profetizar é diferente do dom de vidência, de loucura. Amém? Pastor, mas ele acertou. Ah, que legal. Você lembra? Paulo andando, aí aquela jovem dizendo para ele: esses homens são homens de Deus. Esses homens são homens de Deus. Ela acertou? Acertou. Por que Paulo repreendeu o espírito imundo do demônio? Porque não era o espírito de adivinhação, não era o espírito da parte de Deus. Por isso foi repreendido e mandado embora. Então, acertou não quer dizer nada. Porque quem disse que de relevância? Então, vamos mudar para a gente seguir aqui. Porque hoje em dia esse dom de profecia está muito. Primeiro eles acabaram com os pastores. Pastor agora, o cara fala que é pastor, não é que está tão político. Acabou com os pastores. Agora eles estão acabando com os profetas. Então fala que é um profeta, não vai ficar com uma mão escovada.
E daqui a pouco os próximos dons vão acabar com tudo. Com o mundo. E a igreja vai deixar, porque isso vem aonde? Para dentro da igreja, a igreja aplaude. Veja bem, fuxico gospel. Você acha que quem que vê o fuxico gospel? Os crentes. Só os crentes, não tem nenhum mundo. Todo mundo não sabe quem é quem na igreja, então ele não vai ver nada. É os crentes que ficam dando erro. Agora o fuxico gospel, está o crente vendo uma porcaria dessa. Pelo amor de Deus. Continua. Se o teu dom é servir, que sirva sem reclamar. Serve sem reclamar. Esse dom de servir foi dado a todos. Então o servir é um dom de Deus. Para de reclamar. Ai, mas eu faço, o fulano não faz. Então para de fazer também, que Deus levanta outro. Assim funciona. Amém? Deus não quer ninguém reclamando da sua obra, não. Está pesado demais? Para que Deus levanta outro. Só não chora depois, né? Agora não. E eu vou falar um negócio. Não vou falar, não, para não constranger. Naquela obra de Deus não para, não para. Continua. Vamos lá. Se é encorajar, haja como encorajador, não como chato, tá? Como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Eu já falei com isso também. Então, o contribuir também é um dom. Tem gente que é miserável, não consegue contribuir de jeito nenhum. Então, contribuição também é um dom. Certo? Tem gente, igreja, que ele consegue fazer qualquer coisa, menos contribuir. É impressionante. Você fala para ele, ó, vai trabalhar de noite aqui, evangelizando, fazendo o que, beleza. Preciso de R$5. Aí, para, R$5 não tem jeito. É porque vai faltar. É bom contribuir. E quem contribui com generosidade. Por que, igreja? Precisa de contribuição para a igreja? Porque tudo precisa de dinheiro. Só por isso. Amém? Se é exercer a liderança, olha que interessante, todo mundo quer ser líder. Presta atenção na dificuldade que é isso aqui. Se é exercer a liderança, que administre com zelo. O que é zelo? É um cuidado extremo. Então, ser líder não é mandar nos outros. Ser líder é cuidar. Amém? E um cuidado extremo. Um cuidado muito além do cuidado normal. Então, ser líder, igreja, também é um dom. Então, a gente não pode achar que eu vou... O mundo faz isso, né? Eu vou pegar uma pessoa e vou treinar ela para ser um líder. Mas a palavra de Deus, diferente disso, diz que a liderança é um dom e não um treinamento. Por que está tão ruim? Por causa disso. O cara vai, ele quer ser um pastor na igreja. Ele fica aborrecendo o líder até o líder consagrar que é pastor. Uma encheção de saco, rapaz do céu. Não tem dom nenhum para pastorado, não tem dom nenhum para cuidar de ninguém, mas achou bonito ser pastor, ele quer ser pastor. Aí fica lá 20 anos sem pastorear ninguém, é o pastor sem ovelha. É o machado sem cabo. É o pedreiro sem colher. É o marido sem mulher. É uma coisa louca. É uma coisa louca. A pessoa é aquilo que não faz. É o médico que não tem paciente. É o empresário que não tem cliente. É isso aí. É a pessoa que tem o título, mas não exerce. Por quê? Tem o título, mas não tem o dom. E as coisas do Senhor não é feita à base de título, é feita à base de dom. Assim não somos. Vou explicar para vocês. Às vezes o cara é bem treinado. Aí ele fala bem, ele prega bem, ele toca, ele faz de tudo. Só que ninguém o acompanha, porque ele não tem o dom. Às vezes o cara é ruim para falar, não tem um português muito bom, não tem uma descrição boa e tem um povo que acompanha ele. Porque isso é vocês estão entendendo como é que funciona? Estão falando de ovelha, agora bode, gente boa, completa com outra gente. Isso aí é gente boa, estrada velha, não acaba nunca. Não vai ter sempre, amém? Vamos continuar aqui? Olha que bom, ainda tem 2 horas para pregar. Se
Se o dom é contribuir com generosidade, se é exercer liderança que avisa com zelo, se é demonstrar misericórdia que realize com alegria. O que é misericórdia? Eu me compadecer da dor do outro. Mas se eu vou fazer isso, eu posso fazer com alegria. Basicamente, Paulo está dizendo aqui: para de fazer a obra de Deus reclamando, faça as coisas com vontade, né? E no 9, igreja, tem uma parte fundamental: o amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Então o amor, ele não pode ser fingido. O que é um amor fingido? É o cara chegar aqui para mim todo arrebentado, falar que está com a vida desgraçada, falar que está com a vida no fundo do poço. Eu falar: vem cá, querido, nossa, Tadinho, senta aqui, não, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo, no final vai dar tudo certo. Sabe o que é isso? Amor fingido. Por quê? Não vai dar tudo certo. Qual é o verdadeiro amor? Ele senta aqui. Existe um Deus que enviou o seu Filho por nós, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem que crer. Aí quando você crê nesse nome aqui, quando você crê em Jesus, o que acontece? Sua vida vai ser transformada, mas você tem que querer. Se você não parar com essa sua vida aí, nada vai acontecer, você vai morrer. Olha que grande amor. Aí a pessoa fala: nossa, se eu não parar, eu vou morrer. Quem é esse Jesus que eu preciso crer? E ela vai gerar um despertar, e ela vai querer saber mais sobre isso. Porque se eu falar vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem. É mentira. E mentira não é amor. É amor. Eu falo para a pessoa: não, fica tranquilo, não é amor. A verdade sim é você amar. Então, você amar é você falar a verdade para as pessoas. Não é você mentir para elas, né? O Pedro, por exemplo, ele veio aqui. Quando ele vai falar comigo lá, a gente sabe lidar, mas a gente fala a verdade. É só a verdade. Por isso que poucos gostam de se aconselhar com a gente, porque vai ouvir a verdade, né? E a verdade, o que ela faz? Ela desperta. A verdade, ela constrange, né? Você viu o que o Felipe falou aqui? Ah, de tanto ficar ouvindo, mas eu falo só disso? Não, mas o ouvido dele ouvia só isso. Por quê? Porque é o lado que precisa melhorar. Então aí a pessoa vai ouvir e vai ouvir isso constrangido. Então alguém fala para mim assim: pastor, se a pessoa for de sem jeito lá e na sua igreja, o que acontece? Eu falo: nada, vai ser muito bem recebida. Se ela vai ficar lá, claro, se ela suportar ouvir que o procedimento dela vai levar ela para o inferno, se ela não mudar, ela vai ficar lá o resto da vida. Agora, ou de tanto ela ouvir, das duas uma, ou o couro vai engrossar demais. Por isso que tem esses crentes de boia, né? O couro, você bate para não perdeu, né? Então ou o couro vai ficar o crente de boia, ou ele vai sair da igreja, porque não suporta ouvir essa doutrina, ou vai se consertar. Então a única maneira da pessoa se consertar é o confronto. Ela saber que está errando. Agora, se ela chegar e falar: não, querido, fica tranquilo, Jesus vai cuidar de você, você vai se libertar automaticamente, você não precisa fazer nada, não vai acontecer. Você está entendendo? Então, o amor, igreja, é o principal. Sem amor, a gente não consegue exercer nenhum dos dons. Então, a gente precisa do amor. Aí no versículo 10: amai-vos dedicadamente uns aos com amor fraternal, um amor como se fosse de irmãos mesmo, fraterno. Amém? Preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si. Olha que interessante isso aqui. Olha o que Paulo está dizendo aqui. A gente dá honra para as pessoas. Hoje em dia as pessoas querem a honra. Dificilmente você vai achar alguém que caminha com você, igreja, querendo te honrar. Ela vai querer sempre a honra. Por que as igrejas se racham tanto, dividem tanto? Briga por honra. Um quer ser honrado, o outro não honra e fala: eu tenho minha honra, ele não quer, então racha, vou fazer do meu jeito. É isso. Se a gente tivesse isso em mente no coração, de honrar as pessoas mais que nós mesmos, meu Deus do céu. Versículo 11:
não sejais descuidados do zelo. Isso é fundamental. Basicamente o que Paulo está dizendo é: não existe um nada a ver, tudo tem a ver, tudo tem sim uma consequência. O que você fala, o que você veste, a forma que você anda, tudo tem uma consequência. Amém? A roupa não define o caráter. Quem concorda com isso? É verdade, a roupa não define o caráter, é o caráter que define a roupa. Amém? Aprende essa também. Roupa não define caráter, caráter é que define a roupa. Amém? Bem simples assim. Pastor, você está dizendo que quem está usando roupa usando adequado não tem caráter? Não, não estou dizendo nada. Só estou dizendo que a roupa não define o caráter é que define a roupa. Pega essa e medita. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Eu vou continuar. Olha, não saia daqui sem dar um abraço com a Judite, viu? Ela vai visitar hoje aqui, amém, igreja? Aleluia. Continua aqui o texto e diz assim, ó. A irmã Judite, ela ama a gente, eu fui com ela, me chama de senhor, você acredita? Aí às vezes eu vejo ela na rua, ela fala: pastor, o senhor isso, aquilo, a pessoa fica me olhando, eu fico até não é possível, mas é o que? Ela honra a gente, ela respeita. Agora, os jovens veem o pastor, eu fico vendo quando eles veem o nosso pastor presidente, pastor Paulo Apolinário. Ô Zeca, sério, dá vontade de não estar falando desse jeito que eu te chamo de Zeca. Eu fico me segurando, porque é uma falta de respeito tão grande com o pastor. Mas a gente fica, gente, mas é o quê? Falta de aprender quando é pequeno, né? Não aprende a honrar. Isso não é nem honra, isso é respeito. Então a gente precisa de aprender isso, porque isso chama-se zelo. Você ensinar os seus filhos a respeitar as pessoas, chama-se zelo. O meu pai me ensinou isso desde pequeno. A gente via um senhor, a gente tinha que chamar de senhor José, senhor isso, senhor aquilo, a gente até seu, né, que a gente abrevia, fala, seu Zé, mas na verdade era senhor Zé. Então isso aprende desde pequeno. Você chega no ambiente, você tem que cumprimentar as pessoas. É uma questão de educação. Aí os filhos crentes hoje também não estão dentro da educação. Zelo é nenhum. A gente acha que nossos filhos já nascem santos, né? E é santo, não é. Deus é santo. Os filhos nossos crentes, se a gente não pegar e educar e ensinar, fica de arrebentar. Amém? Você vê que igreja maravilhosa. Não tem escolinha, as crianças ficam aqui, tudo ouvindo a palavra, ou dormindo, mas quietinho. Amém? Sabe por quê? Porque os Cornélios, escuta a palavra de Deus. Vou explicar um novo para você sobre criança. Criança, você está conversando uma conversa de adulto na sua casa. Se você estiver brincando ali, ele está escutando tudo, ele sabe tudo que você vai falar. Depois de ficar velho, então presta atenção, cuidado das crianças. No culto, mesma coisa, eles estão aí, parece que não estão prestando atenção, mas eles estão ouvindo tudo. Agora, se estiver distraído, aí não ouve nada. Então tem que ir aprendendo desde pequeno. Aonde que é o playground? Não sei, em qualquer lugar. Na igreja, não. Igreja é lugar de cultuar a Deus. Momento da palavra mesmo, de ouvir. Momento de brincar em casa. Então isso é uma questão simples, lógica, né? Mas eu senti, não para de sentir, velho. Senti que meu filho está aí, você não para de sentir. Começa a raciocinar. Vamos continuar, queridos? Você já acaba isso? Olha que maravilhas. Não sejam descuidados do zelo. Então, gente, a gente tem que zelar pela palavra de Deus, zelar pela nossa vida, zelar pelo nosso culto, que não é esse aqui, o culto lá fora, a nossa vida. Eu tenho que ter zelo com a minha caminhada, ter zelo com a maneira de eu andar, ter zelo com a maneira de eu falar. Claro que a gente vai escorregar, claro que a gente vai errar, mas quando a gente tem o zelo, você escorrega e já automaticamente, vixe, não era para ter falado isso, não era para ter feito isso, porque a consciência pesa. Você fala, nossa, estou legal, e você vai ter uma luta constante. É por isso que Paulo fala que uma luta constante da carne contra o espírito. Então você está lutando constantemente. Agora, quando você já está entregue à carne, daí não tem luta, aí é só festa. Continua. Sede fervorosos no espírito e servir ao Senhor.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Qual que é a nossa esperança, igreja? Que um dia está com Ele. Então isso tem que ser alegria no meu coração. Não importa como está aqui, às vezes não está do jeito que eu gostaria que estivesse aqui nessa terra. E não está mesmo. Porque o crente que é crente, hoje ele não tem nem Ló e Sodoma e Gomorra. Ele vive aqui atordoado com esse mundo, é opressão de quanto é lado. Ele não vive à vontade. O crente que está muito à vontade com esse mundo aqui vai ficar desconfortável na eternidade. Então não vai. Está muito bom esse mundo? Então, sinal que você está vivendo conforme ele. Amém? Então, Ló não ficava à vontade nesse Sodoma e Gomorra, ficava? Não, a palavra de Deus diz que ele vivia oprimido naquele lugar. Então, a gente vive oprimido nesse mundo, que é um mundo jaz do maligno. Então, a gente vive oprimido aí. O mundo é só situação de ruim. Então, o crente vive dessa forma, na esperança de um dia estar com Jesus. E aí a alegria plena. Pacientes na tribulação, ou seja, vai haver tribulações. E perseverar na oração, que é o que o Pedro falou. Quando tudo dá certo, igreja, todo mundo ora. O problema é quando dá errado. Então, quando dá errado, tem que perseverar na oração. Perseverar fazendo o que tem que ser feito. Amém? Aqui vamos lá. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Não vou nem falar sobre isso aqui. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoai. Estão entendendo isso? Por quê? Daqui a pouco o texto vai explicar porque você deve abençoar os que te perseguem. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que planteiam, com os que choram. Agora o 16. Presta atenção, isso aqui é fundamental. Olha só. Talvez se não der tempo a gente acaba nisso aqui. Vivei em concórdia entre vós. Ou seja, viver em concordância, em harmonia. A igreja tem que viver em harmonia. Aleluia. Aí ele fala, não, mas eu estou indo bem, não está dando certo, a culpa é do outro, será que é? Aí o Paulo vai explicar o porquê que não tem muita harmonia. Não sejais arrogantes. É impossível de haver harmonia com pessoas arrogantes. Não tem como. Então, a arrogância é algo que tem que ser quebrado, tem que ser eliminado. Para alguns, o problema é os vícios. Para outros é os pecados ocultos. Para outros é aqui. Para outros é a arrogância. A arrogância está te matando. E você está matando os outros. O arrogante é que nem o mar cheio de sal, o mar morto. O arrogante é que nem o mar morto. Aonde ele passa é só morte, não tem vida. Tem tanta coisa dele, mas não tem vida. Às vezes o arrogante tem conhecimento. Às vezes ele até sabe o que está falando. Mas a arrogância dele faz o quê? Mata ele e quem está em volta. Igual o mar morto, não tem vida. Continua. Mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos seus vossos próprios olhos. Não é que aí não tem que ser sábio. Tem que ser sábio. A sabedoria é dom de Deus. Só que você tem que ser sábio. As pessoas têm que chegar a sabedoria em você, não você mesmo. Não, eu já sei, estou cansado de saber isso aí. Você não vai ter todo mundo. Esse aí é o que enxerga a sabedoria. E geralmente ele não tem, né? Eu sei que não sabe. Tem sempre que aprender. Sabe o que é humildade? Eu vou ensinar para vocês o que é humildade. Humildade é aprender o que você sabe de uma forma diferente. Às vezes você sabe fazer algo e vem alguém para te ensinar. Aí sabe o que o arrogante faz? Não, eu já sei. Às vezes aquela pessoa vai te ensinar de uma outra forma que iria facilitar a sua vida 100 vezes mais. Mas o arrogante fala, eu já sei, e não aprende, e fica sofrendo. É assim que acontece. Então o sábio, igreja, ele passa por sofre. O sábio tem humildade, o sábio sabe aprender. Quantas
muitas vezes eu já sei fazer uma coisa e eu falo que eu não sei, para me ver se a forma que eu estou fazendo é aquela que a pessoa faz. E na maioria das vezes você aprende alguma coisa a mais. Aí acrescenta, porque junto que você sabe com o que a pessoa sabe. 2 conhecimentos. Então você passa a conhecer de uma forma diferente. A gente precisa ter isso em mente. Amém? Outra coisa, não é porque você aprendeu de um jeito que a coisa não vai mudar. Estamos em constante evolução. Então às vezes você sabia fazer, mas agora a coisa mudou. Tem uma forma mais fácil de se fazer. Então eu preciso entender isso. Se é mais fácil, eu vou lá, não é verdade? Antigamente para lavar roupa era complicado. Você tinha que jogar lá, antigamente, lá no rio, batia a roupa, jogava, não sei o que, agora você põe na máquina dele. Ele liga um botãozinho. Ah, mas eu já sei lavar roupa. Olha, você sabe lavar lá no rio. Agora estamos lavando aí de máquina. Em máquina você não sabe, você tem que aprender. Entendeu? Não é que você não sabe fazer, é a forma de fazer. Né? Por exemplo, todo mundo aqui sabe que tem que ter 4 dedos de água acima da roupa na máquina, não sabe? Não? Então por isso que queima o motor. Porque se não tiver 4 dedos de água acima da última peça de roupa, pesa demais e queima. Tá vendo? Quem não sabia já está sabendo. Por isso que a sua máquina dá tanto defeito. Por isso que ela quebra tanto. E ela está sempre forçando. Entendeu? Então tudo isso é coisa que a gente precisa aprender. Com o que você aprendeu isso, pastor? Com técnica, com certo. Né? Então a gente tem que sempre estar aptos a aprender. Amém? Viver em concordo com todos, não seja arrogante, adotar um comportamento humilde para com todos, não sejais sábios aos seus próprios olhos. 17. A ninguém devolveu mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as zelo do comportamento. Empreendei todos os esforços para viver em. O que é isso, igreja? É eu fazer o possível para viver em paz. Mas tem gente que tomou o crente em confusão. Aonde ele chega, a confusão está instalada. É o sítio que é vodka, as duas. Chegou, a confusão está armada. Por quê? Não deixa passar nada. É mínimos detalhes em tudo. Então, igreja, uma pessoa assim fica muito difícil, porque ela não se esforça em nada para manter a paz. Há uma única maneira de manter a paz com essa pessoa: ela estando certa. Só tem esse jeito: eu estou certo, estou em paz. Houve uma discordância, acabou a paz. Então a gente precisa de ter isso em mente. E é muito feio. Vamos de novo? É muito feio o povo de fora ver os crentes em discordância, discutindo dentro da igreja, brigando dentro da igreja, fazendo feio por dentro da igreja. Muito feio. Imagina ser um visitante, encontrar o povo discutindo na porta da igreja, discutindo dentro da igreja. Que preservada que é essa? O que eu estou fazendo aqui? Ah, pastor, mas nós somos uma família? Sim, mas uma família de crentes. Não uma família. Família do mundo briga, família distante vive em concordância. É assim que funciona. Paulo explicou bem claro: muitas pessoas diferentes umas das outras, dons diferentes, comportamentos diferentes, mas todos um só corpo. Por isso que tem que ter unidade. Quando um corpo físico fica doente, é porque alguém não está trabalhando corretamente. Sabia disso? Algum órgão do corpo não está trabalhando corretamente. E aí começa ao corpo gerar esse tipo de problema. Né? Então, na igreja é do mesmo jeito. E é interessante isso, porque a igreja depende de todos. Todos. Se todos não estiverem bem, a igreja não está sadia. Então, não adianta eu pegar um bifinho assim, tá bom, 2 tá bom, não é assim. Tem que todo mundo estar bem, senão não vai romper. Amém? Continua aqui o texto, olha que interessante. Empreender todos os esforços para viver mais com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a, pois está escrito, minha é a, e eu retribuirei, declara o. Então qual que é a nossa parte?
A nossa parte não é se vingar, não. A nossa parte é ali embaixo aqui, ó. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, o que você faz? Dá de comer. Se tiver sede, o que você faz? Porquanto agir assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Ter brasa viva em cima da cabeça é bom? Não é. Então isso aqui está dizendo, melhor do que você retribuir com o mal, melhor do que você castigar, melhor do que você fazer a coisa ruim, é você fazer o que é bom para quem é ruim. Você já pensou? Que coisa de arrebentar? O cara querendo te ferrar e você ajudando ele. Isso não é ser bom, pastor? Não, isso é amontoar casa. Amém? Por quê? A vingança vem? Vem, mas vem do Senhor. Versículo 21, para finalizar. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vença o mal com o e pronto. E é isso que a gente precisa. Amém? Ah, está dando ruim, vai ficar bom. Crente, ele serve para apacentar. Tem uma discussão que o crente faz. Entra no meio da tua cara, aumentar o time. Não. O crente apacenta, o crente tranquiliza o ambiente, harmoniza o ambiente. Tem que haver alguém diferente. Ah, não, deixa o pau moer porque eles vão resolver. Não, isso não é um procedimento de crente. Vamos pôr mais fogo. Isso não é um procedimento de crente. É vamos acalmar a situação. Amém? E quando isso acontece, a gente consegue saber quem é quem. Amém? De que forma a gente está. Porque o mundo fala, deixa que eles resolvem, não é assim? Dois vai brigar. O mundo fala, não, mesmo porte físico, deixa que eles resolvem. Não é assim não, gente. Com Deus é diferente. Resolve de acordo com a palavra. O parâmetro está aqui, ó. A resolução do problema está aqui. Tem divergência? Tem. E onde resolve a divergência? Aqui. Palavra. Amém? Se a palavra diz que a gente tem que dar honra ao outro, se um falar que o outro está certo mesmo estando errado, o que acontece com a briga? Acabou, filho. Não tem briga. Teve um dia que eu estava lá em Santos com a minha sogra lá. O cara passou no sinal vermelho, quase bateu no meu carro, veio atrás de nós querendo briga. Estava com a imagem do cão. Aquele hoje pegando fogo, parou o carro. A hora que ele ia me xingar, eu falei, ó, rapaz, me perdoa. Ele passou no vermelho. Eu falei, me perdoa. O bicho até fugava, porque eu tinha que fazer, né? Não, tudo bem. E foi embora. Queria brigar, mas o que eu fiz? Assumi um erro que não era meu. Agora, que vantagem eu tinha de sair na pancada do cara só porque eu estava certo? Então a gente precisa ter sabedoria, gente. Sabedoria. Você já imaginou depois esse cara, porque ele sabe que ele passou por uma vermelha. Já pensou? A cabeça dele é montou a brasa. Mas, bicho, o cara pediu perdão, o cara estava certo. Então assim funciona. A gente precisa ter sabedoria. Se a palavra de Deus não fala isso, mas tem um provérbio no mundo que diz: se um não quer, dois não tem como discutir, se um quiser discutir. Simples, não tem como. Né? Vou finalizar com uma história que vocês conhecem bem. Havia um vizinho brigando com outro vizinho, e o outro vizinho sentado do outro lado, né, vendo tudo. Acabou a briga. Um vizinho foi lá e falou assim: você viu o que aconteceu? Eu vi. Eu estou certo, não estou? Eu não, tá, você está certo. O vizinho saiu, chegou o outro que estava na briga. Você viu lá até agora? Eu vi. Aí, eu não estou certo? Tá, o senhor está certo. Foi embora. A mulher dele estava escutando tudo e falou: rapaz, que espécie de homem você é? Você é um homem ou um saco de batata? Um vem aqui, pergunta se está certo, você fala que está. O outro vem, pergunta se está certo, você fala que está. O que você é? Você é um homem ou um saco de batata? Ele só olhou e falou assim: você está certo. Acabou, filho. Não tem como brigar com um cara desse. Sossegado. Vocês estão entendendo, né? Agora o crente hoje em dia é muito estressadinho. Não deixa passar nada. Isso é vergonhoso. Amém? Isso é vergonhoso. Glória a Deus. É que Deus meninos lá. Agora porque se converteram mesmo. Antes, rapaz do céu. Aí gostaram de bater nos outros para lá. Eu podia ver um passando que eles queriam bater. Cada um com uma confusão. Agora, graças a Deus, converteram.
parar de bater os outros. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Vamos adorar o nosso Deus.